Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Eu sou o único biógrafo que viu o seu biografado. Exatamente. O corpo, o que restava do Os corpo. corpos Muitos deles. Já pó e ossos, sim. exceto houve uma embalsamada. Quem é que era? A Dona Amélia? Da Dona Amélia. Eu Portanto, fui a segunda mulher do Dom a Pedro. segunda mulher do Dom Pedro. E eu lembro que na ocasião saiu Com as roupas uma todas, matéria falando que, como sempre, a segunda esposa é sempre muito mais bem conservada que a primeira. Que imagem é que temos de Dom João VI, o rei que foi para o Brasil? Fugiu? Foi cobarde, com medo de Napoleão? Era um gordo, mole, o glutão sempre com coxinhas de frango nos bolsos e ar gorduroso? Era indeciso e fraco, um marido traído, um pai incapaz? No bicentenário da sua morte, eis que chega uma nova biografia, da autoria de Paulo Rezzuti, arquiteto, biógrafo e investigador paulista que se especializou na história da família real portuguesa e imperial brasileira, com mais de 10 livros publicados e 500 mil de exemplares vendidos. Vencedor do prémio Jabuti há uma década, está agora apostado em desmistificar esta figura e fazer um merecido ajuste de contas histórico na biografia Dom João VI, a história não contada, onde nos convida a conhecer, com olhos despidos de preconceitos, este governante tão subestimado e a marcar nesta aventura entre dois países unidos por um monarca que ousou desafiar e enganar Napoleão, mantendo a coroa e a liberdade frente à expansão francesa e vendo na América não um refúgio temporário, mas o futuro da sua dinastia, algo inédito até então. Vamos conhecer melhor este escritor, para quem escrever biografias é como passar férias na vida de biografado. Olá, Paulo, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu, então, tens a ver com São Paulo, és paulistano. O curioso nisto tudo é que tu licenciaste em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. E, graças a um professor que tu tinhas, se não me engano, de urbanismo, que andava a passear pelas ruas e a mostrar in situ as coisas que vocês podiam ver, pela arquitetura e pelo património oitocentista de São Paulo e tal, daí é que levaste às personagens. Primeiro a Domitila, a Marquesa de Santos, a amante do Dom Pedro IV, primeiro no Brasil, e por aí fora. Quer dizer, descobriste a história e as biografias pelas casas deles e pela arquitetura e pelo património. É muito curioso. Sim, as casas estão ainda de pé e a gente consegue pensar como que eles se inseriam nesses locais, nesses ambientes. Mas essa questão da Marquesa de Santos foi muito forte na minha vida. Eu brinco que foi aquela minha madrinha nessa brincadeira, porque por causa da arquitetura eu tive que estudar a casa dela. E aí eu me surpreendi com a personagem, porque até então no imaginário, pelo menos no meu imaginário, havia uma novela chamada Marquesa de Santos, que era Maitê Proença que fazia, a Marquesa de Santos. Eu era pequeno, 9, 10 anos, e para mim era Maitê Proença no Rio de Janeiro. E aí, o que é essa casa dessa mulher aqui em São Paulo, né? Exato. E aí que eu descobri realmente quem era, né, quem foi, e os ambientes que ela frequentou, e que ela viveu quase 70 anos. Ela foi amante do Dom Pedro por 7, mas isso pegou na vida dela de tal forma que parece que resume e termina, e não é, né? Tem e é muito curioso estas tuas pesquisas pelas fontes que tu encontraste em Nova Iorque, foi lá, 94 cartas do Dom Pedro para ela. Para o Demonão. Demonão era como... Demonão. Era como ele se chamava. Era Fogo Foguinho. E a Titília. Demonão. E... Era como ela lhe chamava nas cartas, eternamente. Não, ele assinava. Ai, Demonão. Ele assinava, seu Demonão. Era uma coisa incrível. E é engraçado porque essas cartas, é curioso, sim, que essas cartas, as que estão em Nova York, elas não são datadas. Então eu tive que arrumar eu peguei as cartas que se conhecem no Brasil, que são datadas, e pelo modo como ele trata ela e assina, aí eu consegui encaixar os períodos. Só que nessa de encaixar os períodos, você vê
como ele começa fogo, foguinho, demonão e termina seu amo e senhor ou imperador, sabe? Vai Quer dizer que houve uma evolução na relação deles. Ou involução, né? Começou pegando fogo e terminou. Do Big Bang foi para o Big Crunch. Ok. Muito bom. Já escreveste várias biografias do Dom Pedro I, portanto, do Brasil, Dona Leopoldina, a primeira mulher dele, Dom Pedro II, filho, agora Dom João VI. E tu, é muito curioso, como investigador também, e por também seres arquiteto, e isto de facto é giro, assististe à exumação de alguns destes, do Dom Pedro, da Dona Leopoldina, da Dona Amélia. Assististe, estiveste lá. Eu acabei. Por seres arquiteto e tinhas acesso àqueles sítios, àqueles. E aí e também tem a mão, como eu brinco, tem a mão da Marquesa de Santos na jogada, porque olha como são as coisas. Os corpos deles foram levados para São Paulo. Do Dom Pedro, saiu daqui de São Vicente de Fora em 72, foi para São Paulo. Da Dona Leopoldina, ela morre... O coração continua aqui. O coração continua na com vocês. Lapa, no Porto. Bem conservado e espero que continue onde ele queria que ficasse. Exato. A Dona Leopoldina morre, esse ano faz os 200 anos da morte dela também, porque o sogro morre no começo do ano, ela morre no final do ano, em 1826. Sim. E ela ficou no Rio de Janeiro. E em 1954, na ocasião do 4º centenário da cidade de São Paulo, eles conseguem trazê-la, os restos mortais, para colocar no panteão lá do Ipiranga, onde teve o grito do Ipiranga. Exatamente. E lá, depois 72 e depois 82 a Amélia, a da Cláudia Tomé-Witt. E, curiosamente, esse sítio onde eles estão... A segunda mulher do Dom Pedro. Sim. Curiosamente, esse sítio onde eles estão faz parte do Museu da cidade de São Paulo. Cuja diretoria fica no solar da Marquesa de Santos. É incrível. A casa da amante gere o espaço onde eles estão sepultados. Quer dizer, continua até hoje ligado. E ela não, a Marquesa está sepultada no cemitério da Consolação. E aí eu estava fazendo um trabalho que eu estava fazendo um trabalho voluntário. Eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e nós na ocasião estávamos separando muitas duplicatas de revistas do Instituto Histórico e que interessava para a biblioteca do Museu da cidade de São Paulo. E eu estava levando a lista do que a gente podia doar para a diretora do Museu da cidade e naquele dia eu tinha achado no meio de uma documentação que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, de repente abri uma pasta, toda a questão da briga pelo corpo da Imperatriz Leopoldina. Então teve uma briga entre São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro queria que o corpo continue lá, cartas para cá e para lá. Isso eu coloco tudo na biografia da Leopoldina. E os religiosos de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, não queriam que o corpo saísse de lá. Claro. E aí o presidente da época, ainda era o Getúlio Vargas, teve que intervir e tal. E achei toda essa documentação, os telegramas, as cartas e tal. E comentei, sem querer, eu comentei só por comentar com a diretora lá do Museu da Cidade, porque tem a ver com a cripta do Ipiranga, onde estão esses restos mortais. E ela falou, eu tenho que te contar uma coisa. Aí ela me contou que ia ter uma arqueóloga que ia abrir os caixões e me colocou naquele exato dia em contato com a arqueóloga. Aí a arqueóloga me convidou para assistir a abertura. E foi tudo top secret, porque para a imprensa não saber, foi publicado, porque tinha que sair publicado no Diário Oficial do município de São Paulo, né? Que é freguesia, lá é município. Fugas para a imprensa? Para fugir da imprensa, foi publicado num dia de carnaval, que ninguém ia ler o Diário Oficial. E assim conseguimos despistar a imprensa. E aí teve os trabalhos que duraram quase 6 meses lá, mais 6 meses. Tu dizes que esta... E aí eu vi, então, eu sou o único biógrafo que viu o seu biografado. Exatamente, o corpo, o que restava do corpo. Corpos muitos já pó e ossos, exceto houve uma embalsamada. Quem é que era? A Dona Amélia? Da Dona Amélia. Eu fui a segunda mulher do Dom Pedro. A segunda mulher do Dom Pedro. E eu lembro que na ocasião saiu roupas uma matéria falando que, como sempre, a segunda esposa é sempre muito mais bem conservada que a primeira. Mais nova e mais bonita. Tá bem, pronto, ok. E aí sem juízo de valor. E aí, como arquiteto, eu trabalhei um pouco como consultor da arqueóloga, né, na parte de história.
Mas como arquiteto eu fui responsável pela retirada da cripta da Dona Amélia. Aquele mausoléu, exatamente. Muito bem. Vou fazer aqui um rápido à parte. Coleção de corujas. O que é isto? é pequeninas estatuetas e coisas que as pessoas te arranjam. Já tens um armário cheio disto? Tenho. Armário não, quase uma sala inteira de corujas. Tudo que os teus amigos vão viajar, encontram uma corujinha, compram para o Paulo. E me trazem. Então eu tenho corujas do mundo todo. E sempre que eu vou para algum lugar, eu vejo se eu acho uma coruja, vira lembrança de... Além de ex-libris, também fazes coleção, claro, e das tuas caminhadas que gostas de fazer, mas depois também gostas daqueles objetos inclusive que escutando o seu podcast. Bro, olha, é a melhor coisa que podias ter dito. Mas é engraçado, também gostas daqueles objetos que estiveram em contacto com os teus biografados e tens, por exemplo, um livro que foi da Imperatriz Dona Amélia, ou aquela escrivaninha. Há aqui coisas que tu viste, por exemplo, agora também quando estiveste cá em Vila Viçosa, no Palácio dos Braganças, também viste e tens sempre esse gosto de ver essas coisas. Tenho, não só ver, mas também possuir. Se puderes, compras. Se puder, sim. Gravuras de Dom Pedro. Gravuras de Dom Pedro. Dom Pedro tem uma coleção grande de gravuras dele. Tu, por exemplo, do Dom João VI, que estamos a falar dele hoje, o motivo da conversa, o pretexto para esta conversa, encontraste tens uma gravura, uma caricatura, que é das primeiras antigas do Brasil. Mas isso está numa coleção particular e, como eu brinco, eu não tenho prego na minha parede que sustente o preço da... Exato. É a entrada dele, né? Que é das imagens inéditas que eu trago no livro. Aqui no livro, sim. É de uma coleção particular de São Paulo, que é considerado o primeiro caricaturista brasileiro. É mentira. E João Pedro Mulato. Ele é natural de Santa Catarina e ele fez a entrada do Dom João na carruagem entrando na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em 1817. Incrível. Bem interessante. Olha, entretanto, esta Dom João VI, a história não contada, é preciso dizer que saiu cá na Penguin e tinha saído na Record, no Brasil. Simultaneamente, é quase simultâneo, porque saiu em fevereiro lá e agora aqui. Ainda bem que foi rápido. Esta história não contada é uma série, é uma coleção. Sim, também é uma coleção. A ideia Amélia, a história não contada. Dom Pedro II, a história não contada. A ideia é... trazer coisas novas? Não só coisas novas, mas quando você vê esses personagens, você às vezes não vê o lado humano deles. Sim. Então é essa humanidade que eu tento trazer. É muito bom isso. Inclusive... como a gente, né? Claro. A gente muda de ideia o tempo como todo pessoas e como são nós. pessoas. Claro. E nós vemos que às vezes a gente muda, que a né? historiografia nos impõe e que a gente estuda nas aulas. Não é? Sim. Não é a pessoa toda. Há várias camadas sempre, exatamente. Não é? E às vezes até é injusto a gente às vezes julgar, né? Porque eu comento, isso é um artigo que eu escrevi há muitos anos atrás, que nós às vezes corremos o risco de agir como deuses. Porque quando nós analisamos uma carta, por exemplo, que eles escreveram, nós estamos olhando pelo buraco da fechadura daquele exato momento e daquele momento que ele estava pensando aquilo. Nós sabemos a trajetória que ele vai seguir depois. Nós sabemos quando ele vai morrer ou quando... Somos omniscientes, não é? E nós somos os seres oniscientes que estão analisando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ele muda, como nós. E às vezes, uma coisa que tu dizes no teu livro também, que é muito curioso, eles escreviam as cartas, às vezes já sabendo que a carta ia ser sim, no caso a prova do Dom João VI com a irmã. Sim. E depois há as cartas dele para a Carlota Joaquina e tu dizes, aqui fala meu amor, não sei o quê, mas tu sabes, era uma intimidade e um amor que não existia de todo. Ele está a encenar ali, Exato, ele está a ser outro, não é? Sim, e isso daí nós também vemos com o Dom Pedro. O Dom Pedro IV de vocês aqui. Sim. Quando ele toma Dom Pedro I do Brasil, mas aí, no caso, é a história de vocês. Exatamente. Quando tem o fim do cerco do porto, que o Dom Pedro rompe, né, o cerco, tem uma carta que ele escreve para Maria II, que ele sabia que aquilo ia ser importante. A filha, não é? Maria da Glória. Ainda na França. Ele tem uma letra desgraçada. Essa carta é maravilhosa, porque ele sabia que ele tinha que estar com a melhor letra do mundo, porque aquela carta era um documento histórico. Ele sabia que aquilo ia ser um documento histórico, que era o documento falando para a filha que ele tinha, né, derrotado lá, acabado com o cerco e tal. Exatamente. Então, você vê a ideia que eles tinham
Sim. do seu espaço na história. Exatamente. Tem essa noção. Sim. E por isso passa isso para o papel com essa perfeita noção Exatamente, da importância daquilo. Então o seu filho fazia isso, as cartas que o pai também escreve para a mãe, muitas são coisas que ele sabia que alguém podia ver, então tem que fingir que está tudo bem. É incrível a pessoa ler essas vidas e estas vidas, estes biografados que tu tens, já uma série deles. É tão bonito ver pelas cartas que eles escreviam uns aos outros e não só pelos documentos oficiais que estão no tombo e estão no Arquivo Nacional. E é giro porque é muita intimidade deles, muito, não é? Sim, por exemplo, as que eu trago dele para a irmã na Espanha, que é... Adoravam-se. É um livro da uma pesquisadora aqui, uma historiadora portuguesa, que infelizmente faleceu recentemente, Alice Lázaro. Ela fez todo um trabalho de compilação das cartas na Espanha. Então você tem tanto as cartas da Aya, da Carlota Joaquina, que chega aqui em Portugal com 10 anos. Sim. Então ela contando a história. Precisa que ela não podia tocar, como tu disse. Então ela contando para a mãe, essa Aya conta para a mãe da Carlota o dia a dia da Carlota pequena em Queluz. Sim. Como que era a vida da infanta. E depois você tem as cartas do Dom João para a irmã, porque tem uma troca de princesas. Espanha, a Carlota exato. vem para cá e a Mariana Vitória vai para lá. A grande pena dele, que eles adoravam, se escreviam. Nossa, ele mandava-lhe queijos. E queria mandar leques. Ele não tem coragem de andar, de ir para. Ele chora se ele passa perto do quarto da irmã, da porta do quarto, de saudades, né? Tanto que o livro dela. Não deixaram ir ao batizado da filha do filho dela. Do filho, que vai ser o grande. E depois acabaram por nunca mais se ver. Mas esse filho acaba vindo para cá, porque acaba sendo herdeiro dele, que ele vai demorar um pouco ainda para ter filhos. Exato. Então Aliás, e é o que resta da irmã. Exato, que era uma ligação enorme de falas nisso, é uma parte muito terna. Então, é isso que eu trago, por isso a história não contada. Exatamente, essas coisas que as pessoas ainda não sabiam, que foste entretanto descobrindo, é muito curioso. Não, e outras teorias que já vamos falar, a questão de se ele foi ou não envenenado, isto é de coisas, isto já lá vamos. Para já, eu diria que há uma década que estás a investigar a vida deste homem, mesmo indiretamente, o Dom João VI, mas mais há 7 anos, desde 2019, que vieste cá viver um mês em Portugal. E aí foste a Évora, Monte, a Vila Viçosa, ao Porto, andaste em todo o lado. Aqui até andaste a subir aos altares das igrejas. Em Vila Viçosa. No Convento dos Agostinhos, no Panteão dos Duques de Bragança. Dos Duques de Bragança. Mas aí estava em obras, pronto. Estava em obra, né? E ele também já foi desacralizado. Ele hoje já não é igreja. Não, sim. ele tem tem até concertos que são feitos lá. Sim, é um espaço cultural. E eu estava estava em obra, estavas em andaimes e como és arquiteto, senhor arquiteto, já agora é tu. Bem, a vista aqui do santo. Maravilhosa a vista, né? A vista do santo, né? Lá do alto a gente tem a vista. O Panteão dos Duques de Bragança, ali a igreja do Convento dos Agostinhos, em Vila Viçosa, que tu adoraste passear e visitar. Eu adorei o Alentejo. No Palácio da Ajuda, é bonito. E Évora, também ficaste fascinado com Évora? Sim, como toda Évora a gente, também. É normal. Mas também tem toda essa questão, né, de um palácio no meio do Alentejo, né, e você vê a potência, né, dessa dinastia. Exatamente. Mas o que me fisgou, o que me deixou encantado é a paisagem. Okay. Nós fomos atrás, nós somos caçadores de antas. Fomos algumas antas bem difíceis de achar. A anta da Herdade da Candeeira, por exemplo, no Redondo, gostaste muito. Exato, nossa, as fotos e a paisagem e o pôr do sol. A anta grande do Zambujeiro, por exemplo. Esse ainda não. Essa ainda não. Ao pé das Alcáceres, é uma das maiores. Ainda vamos viajar. Fabulosa, não podes perder essa. Toma nota, a anta grande do Zambujeiro. E é muito curioso também, tiveste no Palácio da Ajuda, onde viste também muitas coisas, como tu gostas, que tiveram em contacto com estes biografados que tu fazes, incluindo esta escrivaninha de viagem, por exemplo, este sceptro fúnebre. E aí tiveste com o Zé Alberto, que é o diretor do Palácio da Ajuda e que faz o prefácio desta edição portuguesa, foi ele. É um querido amigo. E também o diretor técnico do Museu do Tesouro Real. Tesouro Real. Eu estive com ele num dos lançamentos e é sempre bom ter esse contato entre os dois lados do Atlântico, né? Como o Dom João queria, né? O Reino Unido. Esta capa é um quadro que foi, aliás, comprado para o Palácio de Queluz. É uma das novas aquisições do Palácio de Queluz. Com o Dom João VI. E depois, o livro no Brasil foi acompanhado por uma exposição. Dom João VI, um rei entre dois continentes, que foi na Fundação Oscar Americano, chama-se a Fundação? É Fundação Maria Luísa Oscar Americano. Chama-se assim, não é? É. E fica no bairro do Morumbi, em São Paulo. Nunca poderia vir cá ou poderia? Poderia, mas o complicado? custo
Não é baixo, Até né? para o Palácio da Ajuda ou para o Tesouro Real? Ou alguém assim. Mas aí teria que ter interesse das instituições, mas principalmente um mecenas que ajudasse Exatamente. na questão do seguro, né, das peças. Claro, não é ser fácil. Muito bem, Paulo E Rasuti. nós temos peças lá que realmente foram Nós temos uma baixela que foi do conjunto de toalete da Carlota Joaquina. Ok. Nós temos peças lá que Sim, incrível. foram deles. Exatamente. Muito bem, Paulo Rasuti, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Tens de ter paciência, Vicente. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. O Candidato Perfeito é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com Iote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Mesmo sabendo que pelo meu irmão eu fiz a cena certa. Com as vozes de Madalena Almeida, Paulo Calatré, Susana Brandão e a minha, José Raposo. Nunca, mas nunca desistiremos desta campanha. Episódio 1. Sem limites. Este gajo joga numa liga muito mais importante que a nossa. Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a conversar com Paulo Rasuti. Ele é um biógrafo de diversos personagens da monarquia luso-brasileira e traz-nos Dom João VI, a história não contada, onde ele tenta desmistificar a figura do monarca português que foi para o Brasil na iminência da chegada das tropas de Napoleão. Estamos a falar em 1807, 1908. É muito curioso porque, de facto, o que é que te apaixonou mais nesta figura, nesta pessoa, neste Dom João VI? O que é que tu dirias, se quisesses resumir em 2 frases, este homem, como é que tu dirias? Por oposição aos filhos e... Isso é fácil. Ele é o... Não, é claro. Ele soube ser um monarca certo no momento certo. O mundo interno dele estava desabando. O irmão morre com 27 anos. Ele descobre que ele vai ser herdeiro de um trono aos 21. É porque ele não era o herdeiro natural. Ele era o segundo filho. E o mundo e o mais externo... velho com varíola, ou não sei o quê. E o mundo externo... E a mãe fica... E aí logo depois... A mãe enlouquece. 4 anos depois, a mãe enlouquece e ele tem que Tudo assumir. acontece. Os filhos traem. A mulher faz complôs contra ele. Essa a questão. Ele foi a pessoa apaziguadora, a pessoa neutra, a pessoa que sabia o seu lugar. Okay. Então, por exemplo, quando tem a Vila Francada, que o Dom Miguel que segue para adiante, da Guerra Civil já. Ele se coloca, na hora que ele se coloca junto da Vila Francada, ele esvazia o poder do filho e todo mundo se congrega ao redor dele. Então ele consegue que essa paixão antiliberal acabe arrefecer. Tem grandes rompantes. Exato. Então, por aí, depois, a Brilhada também, você vê que todas as vezes das intervenções dele foi para evitar derramamento de sangue. É um conciliador. Ele é o conciliador. O Clemente, como ele vai entrar para a história. É o nome dele, o Clemente. E enquanto isso, a família se dividia em paixões. Então, eu acho que essa neutralidade, esse equilíbrio... A mulher, não é? Esse equilíbrio, eu acho que ele foi a pessoa mais equilibrada possível nesse momento. E era um contexto muito difícil. Muito até difícil. Internacionalmente. Esta questão de ir para o Brasil, por exemplo, já vamos falar disso também, a questão de... Se ele não fosse, provavelmente os ingleses tomavam conta das colónias, é preciso ver... Sim, quando ele vai para... Antes de se transferir para o Brasil, a primeira notícia que o vice-rei do Brasil tem é que ele tinha que fortalecer a costa brasileira contra uma provável invasão dos ingleses. Tinha a maior marinha do mundo. E aí logo na sequência, algumas semanas depois, ele recebe um outro comunicado que ele tem que preparar o passo do Rio de Janeiro para receber uma corte. Eu acho que ele prefere enfrentar os ingleses do que preparar uma cidade para receber 60% a mais do que cabia, sabe assim? Isto é, de facto, um convite que tu fazes para conhecermos sem preconceitos este governante tão subestimado, é verdade. Tiveste esta pesquisa grande, fizeste estas viagens cá, o prefácio do Zé Alberto Ribeiro também, do Palácio da Ajuda, de facto, é muito importante aqui também. E, de facto, nós temos este retrato deste glutão, que comia 3 frangos ao pequeno almoço, que adorava música sacra, que era um ótimo cavaleiro, é verdade, que acompanhava os avanços científicos, ele vacinou a família, os filhos e os súditos contra a varíola. O irmão tinha morrido, não é? De varíola, uns anos antes. A própria mãe era contra as vacinações. Mas ele
ia em frente com a ciência, que está provado que faz bem, que ouvia toda a gente nas audiências, que tinha atuação em defesa dos escravizados, embora não tivesse acabado com a escravatura ainda, no tempo dele. Teve, nas palavras do filho, era um amigo da paz, como tu acabaste de explicar, e de facto foi um dos últimos representantes do absolutismo, e de facto esta biografia questiona estes preconceitos de que era um monarca fraco. Havia estas coisas, tinha medo dos caranguejos, tinha medo dos trovões, de banho, tomava banho numa banheira portátil com buracos. Mas aí era uma questão de que não se tem a ideia do banho de mar como se tem hoje, né? Era uma coisa medicinal. Sim, aqui era em Caldas da Rainha. Exato. Lá no Brasil era portanto, era uma coisa especial, como os escravos que levavam a banheira, onde ele ia sentar. E aí entrava dentro da banheira no mar. Há uma coisa que é verdade, ele tinha aversão a tomar decisões rápidas, ele ouvia toda a gente, como tu explicas. Ele não é assim um rei mole. Tem uma carta do Marquês de Alorna que ele fala, o Deus lhe deu a paciência, mas não dá pra ficar ouvindo todo mundo, sabe? Ouve mesmo. Ele ouvia. Depois decidia sozinho e era fiel no que decidia. Era ou então ele esperava os outros decidirem. Então, assim, se ele tinha, e aí concordava, mas aí ele preferia que houvesse uma decisão colegiada, né? Ministros, conselho do rei eram convocados para que tudo fosse muito bem trabalhado, muito bem acertado antes de uma decisão final. Mas quando isso acontecia, ele fazia o negócio acontecer. Exatamente. Como eu trago os relatos de pessoas que falam como que foi surpreendente vê-lo em plena atividade com a questão de quem embarca, quem não embarca, o que vai para o Brasil, o que fica para o Brasil. Aí ele efetivamente... Foi uma operação complicada, de grande logística, uma coisa impressionante. Não dá para ser uma fuga. Quem que foge levando uma biblioteca? Com 60 mil volumes. 40 cofres. Ela não embarcou, mas foi bem embalado. Real. Não, claro, isto tem que ser combinado como deve ser. O Junot... 15 mil pessoas. O Junot, ele manda uma carta para a mulher, para Laura Junot, reclamando que tinham levado tudo, até um cristal lapidado como se fosse um diamante que ele tinha visto do Museu Natural. É extraordinário. Então, eles embarcam a Academia de Guardas Marinha para o Rio de Janeiro, com cadetes, professores, biblioteca, laboratório. E essa vai ser a primeira biblioteca pública do Rio de Janeiro, a Biblioteca dos Guardas Marinha. É muito curioso. Isto são pormenores, mas são curiosos. Este retrato, Paulo, que nós temos dele, é também uma tese tua, é um bocadinho que a gente aprendeu na escola, do rei, com esta figura e as coxinhas nos bolsos e aquelas coisas. Isto vem muito a ideia da historiografia francesa. Os franceses propagaram muito esta ideia por vingança, porque a gente enganou-os e, portanto... Sim, mas é inglesa também. A inglesa, eu acho que essa aliança aí de vocês com a Inglaterra... Sim, do Dom João I, exato. Eu acho que ela, às vezes, ela também é prejudicial. Eu acho que os ingleses... Achincalham um bocadinho a figura do rei. Não... Eu acho que até dos portugueses em geral, eu acho que eles têm os portugueses como inferiores, o que eu não acho nem um pouco inferior. Sim, mas é típico. Mas eu acho que tem uma arrogância, uma prepotência. Eu vejo isso pela historiografia brasileira também, quando a gente pega as cartas de uma inglesa que foi ao Brasil, a Maria Graham, ela relata como se eles fossem, sabe, uma empáfia, como se tudo fosse inferior à civilização dos ingleses. Não sabem tomar chá assim. Ela ia se dar bem com o Hitler. A varíola era uma altura, e portanto ele ia ser todo defensor da ciência, a varíola tinha matado o irmão, o Dom José, o mais velho que ele, mas ele chegou a apanhar também. Sim, mas de uma forma branda. Não tão virulento, exatamente. E aí ele ficou imunizado. Não é só a irmã, né? Porque em 1788, morre o irmão e logo depois morre a irmã na Espanha, a bebê que ela tinha acabado de ter e o cunhado. Ok. Quer dizer, Dona são Mariana três, Vitória. Mariana Vitória, o marido dela e o bebê que ela tinha acabado de ter tido. Por isso é que eles nunca mais se viram, exatamente. Exatamente.
há este mito que o rei devorava as coxas de frango, é logo o primeiro que a gente desmonta, mas de facto desapareciam rapidamente as galinhas da Real Luxaria, que é, digamos, a despensa. Em 1820, a corte consumia 513 galinhas, frangos, pombos e perus e 90 dúzias de ovos por dia. Mas atenção, alimentavam centenas de pessoas e de súbditos. Sim, porque assim, o rei, pela... Não é só ele, claro. Não é só Embora ele. houvesse refeições com 12 pratos, pronto, é verdade. Exatamente. Ele era gordinho. Ele não era... Era bom garfo. Ele não era o Miss Universo. Ele não era... Não, vamos combinar. Sim, tá ele era gordo, mas assim... Os retratos mostram isso. Sim, os retratos mostram isso, mas gostava de comer e tal, mas a gente também tem que pensar, o que eram 3 frangos de terreiro? Pois não era uma coisa, não é um Chester de 2 metros de altura. Não é aqueles frangos do aviário que nós estamos habituados. São galinhas que andam no campo e que são magrinhas. Mas havia essa necessidade de ter que... havia os que comiam da mesa do rei. Então eram as pessoas que recebiam o que a gente chama no Brasil de cesta básica. Né? Então, e nessa cesta ia todos os alimentos para todo mundo. Portanto, era muita gente e era uma grande despesa, obviamente. Em 1807, então, dá-se essa transferência de acordo para o Brasil. O Napoleão decretou o bloqueio continental para parar o comércio com a Inglaterra, ou Portugal adere, ou vou invadir-vos. E assim foi. Um plano levado... Esta transferência foi pensada, é uma coisa que eu descobri no teu livro, não sabia, já desde o século XVI, 1500 e tal, desde o António Prior do Crato, que se falava que a corte, e Dom João V também foi falado, a corte se calhar devia ir para o Brasil. Que lá é muito mais capacidade... É porque aqui... A força do reino estava lá. Sim, mas não é só a força do reino, da riqueza. Já era falado. Não, já era. Mas isso daí também é pensado nesse momento onde você tem 2 grandes forças antagônicas. Exatamente. E Portugal estava no meio. Exato. E assim, se tudo depende, não tudo, mas boa parte do que vinha para Portugal, das riquezas, vinham do Brasil, perder o Brasil não era uma coisa de sumenos, uma coisa, claro. Né? Não era, não, tudo bem, abre-se as mãos, vão-se os dedos, ficam os anéis. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Não era bem assim. Então ele opta pela transferência, porque era uma maneira de manter o poder. E realmente, quando ele chega no Rio... manter a dinastia. E manter a dinastia. Aí que está a questão. Não é uma questão nacional, é uma questão da dinastia de Bragança. Familiar também, claro. E nessa questão ele é super bem... Tu dizes, isto é uma escolha pragmática, é a tua tese. Pragmática. Não é uma fuga, é uma escolha. E pensando na questão da dinastia, ele agiu de uma maneira que no futuro ele conseguiu manter a dinastia em 2 tronos. Exatamente. Não tem outra nação que fez nada parecido. É incrível, incrível. Então, nesse ponto, e aí quando ele chega no Brasil, ele declara guerra à França. E lá ele vai invadir a Guiana Francesa, ele vai invadir a Cisplatina, que era... E a Cisplatina por causa da Guerra das Laranjas, para tentar voltar ao território. Estavas a pagar uma fortuna em milhões até hoje está aí, né? Ainda não é português. Exatamente. Portanto, não foi uma coisa improvisada e à pressa, diz o teu livro, mas uma meticulosa operação político-militar, delineada e conduzida por um estadista com um olhar estratégico e ampla capacidade de negociação com grandes potências, como a Inglaterra. Transformou então o Rio na primeira capital do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Ousou desafiar Napoleão, mas também... não é certo que o Napoleão tenha dito disso. Outra coisa que diz aquela coisa, foi o único que me enganou, porque de facto o Napoleão desfez as cortes na Áustria, na Espanha, no Czar. E Portugal não. Ele diz, foi o único que me enganou. Terá destruiu, mas nas memórias de Santa Helena não consta. Não tem nada. De facto aconteceu. Ele nem trata, ele fala do príncipe de Portugal, mas são questões muito de só menos importância e ele não tem essa frase em nenhum lugar. Nas memórias de Santa Helena não tem. E assim, as memórias de Santa Helena são 3 versões diferentes. Nenhuma das 3 tem. Ok. Mas de facto, isto foi... Dom João aí foi inteligente, negociou com toda a gente. Nem a corte sabia dos planos. Nem Carlota Joaquina foi avisada. E há aqui esta história de uma audiência concedida a Junot na véspera da partida. O Napoleão estava para vir cá. Há outro escritor, o Domingos Amaral, que diz que o Palácio de Queluz foi preparado com pompa e circunstância para eventualmente receber o Napoleão quando ele viesse. O Junot já tinha sido embaixador. Tá? E de facto, chegou a hastear a bandeira francesa no Castelo de São Jorge. E é isso que causa a primeira revolta dos portugueses. Exatamente. Né? Mas de facto, havia essa ideia que ele também passaram a ideia que o Napoleão
quase que afirmou, eu vou para salvar Portugal, eu não vou... Sim! Isso é muito curioso, que é dar um ponto de vista para a população. Ele coloca essa questão que o vosso príncipe lhe abandonou e eu vou salvá-los, né? Mas os portugueses, nem os romanos conseguiram salvar Portugal. Quem eram os franceses? Dona Maria I, esta história te imagina mais devagar, ou então na saída. Mais devagar, ou então penso que a gente está a fugir. Aí já estava louca, Paulo. Ou estava... Olha, aí que tá. Eu não... Tem uma questão que realmente ela perde as faculdades mentais em determinado período. Mas você percebe por algumas questões, algumas conversas, alguns relatos que sobreviveram, que ela tinha lapsos, ela tinha momentos de lucidez. E o primeiro projeto era mandar o Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I do Brasil, IV de Portugal, com a tia, a princesa do Brasil, a dona Maria Benedita, para o Brasil, no caso da invasão e da prisão da família real portuguesa aqui. Então é preparado inicialmente os primeiros navios nesse intuito. E ele comunica, o Dom João vai comunicar à irmã, e ela responde para ele, isso tem registro, ou vamos todos ou não vai ninguém. Aí tem um outro registro que eu encontrei no Rio de Janeiro, quando a neta mais velha dela, a primogênita do Dom João e da Carlota, a infanta Maria Teresa, casa. E ela fala, e aí diz que ela fala que ela pode escolher o que quiser de presente de casamento dentro das joias da avó. E aí ela aproveita e a Maria Teresa pega o que tem de melhor. E aí ela fala, mas e o que vamos dar então para a futura esposa do Dom Pedro? Porque essa sim ia ser rainha de Portugal. Exatamente. Né? E então tem essas questões que em algum momento ela pode ter. Eu acho que a pressão do trono, a pressão de tudo, isso fez muito mal para ela. As perdas imensas. O marido morre em 86, na sequência morre o confessor dela. O que vai ser confessor, o futuro confessor dela era da família ligada aos Távoras. E aí tem toda a questão de arder no inferno, por causa do que aconteceu na época do Pombal. Exatamente. E ela era profundamente religiosa. Na sequência, ela vai perder o filho. Vai perder... Quando ela manda festejar o nascimento da neta, que tinha acabado de nascer. Quando tá festejando aqui em Portugal, a filha tá morrendo. Ela não sabe da varíola que a filha pegou. Quer dizer, logo na sequência, sabe que a filha morreu, a neta morreu. Desgraça atrás de desgraça. Essa mulher tinha que ensandecer. Não, ela acaba ensandecendo. Eu acho que a questão da... Quando tiram dela a pressão do trono, eu acho que ela pode ter melhorado em algum momento, entendeu? Aliviou e tem carga. Alguns lapsos de sanidade. A imprensa foi outra coisa boa que levaram para o Brasil, uma imprensa acabada de estrear, não é? Comprada em Londres. Era proibida. E aí começaram os primeiros jornais. Tudo que chegava. O primeiro banco que ele fez lá, o desenvolvimentista, este impulso do desenvolvimento do Brasil. Isso é a base da independência. O primeiro banco de Portugal, português. Sim, é feito lá. E só depois é que nasce o Banco de Portugal. É posterior. É incrível. Muito bem, a biblioteca dos 60 mil livros e tal, que tu contas, e o rei foi coroado lá. Teve este grande plano, o Museu Real, o Jardim Botânico, tudo o que ele fez lá, a Escola Superior de Medicina, a fábrica da pólvora, do vidro, do ferro, a cordoaria, do cobre, a imprensa, abriu os portos ao comércio exterior, tudo o que ele fez extraordinário pelo Brasil. Há esta suspeita, e depois ele não queria regressar a Portugal e teve que vir, foi um regresso complicado, 13 anos depois, de Dom João VI. Há esta... Também fala das aventuras homossexuais dele, há estes casos, não é? Tem os casos que eu tentei... passar graxa, como vocês falam aqui. O Francisco Lobato, o camareiro dele, por exemplo, tem umas cartas muito apaixonadas. Muito picantes, né? Não picantes, nada perto do Titiri Demonão, do filho, nada perto disso. Mas a Titília, portanto, a Domitília e o Dom Pedro I, IV de Portugal, são cartas muito picantes. Gráficas. Muito gráficas. Sério? Tinha a Fazenda do Macaco no Rio de Janeiro, uma das frases dele que é ótima, assim: ontem fui no Macaco para hoje à noite na cama ser seu mico.
Ontem fiz amor de matrimônio para hoje fazer o nosso amor por devoção. Meu Deus. À noite nos encontramos lá onde nos apalparemos por dentro e por fora. Ele foi de facto... Mas ele morreu muito novo em Queluz, de tuberculose, com 36 anos. 36 anos. Mas voltando ao pai, tem essa questão do Lobato, que tem umas cartas do Dom João para esse camarista. Muito ternas. Muito ternas demais. Pois. Mas não gráficas como as do filho. Exato. Há esta suspeita final que queríamos falar de ele estar envenenado. Portanto, há uma altura, uma semana, em 1826, em que houve 27 boletins médicos a falar dos insultos nervosos, estas convulsões, estes sintomas gastrointestinais que ele tinha. Tu dizes, de facto, que o rei tinha este edema, hidropisia, esta diarreia biliosa, blá, 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 que poderia ter sido envenenado por causa da exumado, as vísceras foram exumadas dele? Sim, na década de 90 teve um arqueólogo aqui em Portugal que já faleceu, infelizmente, eu queria ter contato com ele descobri que ele tinha falecido. As pessoas que tu investigas depois acabam por morrer, se não morreram já. Deus do céu. Mas ele fez uma exumação das vísceras e descobriram. Em São Vicente de Fora, tava as vísceras na Capela dos Meninos da Palhavã, e descobriu-se uma alta quantidade de arsênico. E Belladonna, só que a quantidade pois é, pela quantidade pode ter sido realmente envenenado, só que havia tecidos com arsênico, havia o verde que era feito com arsênico, tinha várias questões que poderiam envenenar a pessoa, né? Sim. Então pode ser que ele possa ter sido envenenado, mas a questão da Carlota que mudava de assunto. Não duvido que mudava de assunto quando se falava disso, não era? Pois é, inicialmente ela começa a falar que ele foi envenenado, que não sei o quê, mas depois ela muda de assunto. O embaixador disse, como é que você sabe? Deixa pra lá, essa parte. Não. De facto, e é curioso porque ela teve várias, pelo menos 5 vezes ela tentou tomar o governo ao marido, a Dona Carlota Joaquina, mas de facto ele antecipou-se, ele aí foi muito inteligente, antecipou-se ele conheceu a mulher, né? Ela queria muito ser regente para depois pôr o filho, que ainda era menor, Dom Miguel, no trono. Mas ele antecipou-se 4 dias antes de morrer e nomeou sua sucessora, uma filha, Isabel Maria, que era uma pessoa muito... deve ter sido preparada pelo pai, porque assim, ela tem uma carta que isso daí eu coloquei, eu achei no Brasil, no arquivo que ainda existe do Dom Pedro I, lá no quarto de vocês, no Museu Imperial, no Rio de Janeiro, em Petrópolis. E tem uma carta dela que ela faz um raio-x tão sã pro irmão, incrível, a respeito de tudo que vai acontecer se o Dom Miguel assumir o trono. Ela traça a história de exatamente o que acontece. Se ele tivesse escutado, nada teria acontecido. Incrível. Muito bem, Paulo Resutti, fica aqui então esta dica da Penguin, este Dom João VI, a história não contada, com o meu grande agradecimento pela tua disponibilidade e ter vindo aqui a falar connosco. Bem, ficamos à espera da próxima conversa, do próximo rei. Marcamos já encontro aqui com certeza. Um grande abraço. Então, tá bom. Abraço.